E hoje nós iremos estudar a luz. Só que deixa eu te contar uma coisa. A luz é uma coisa que até hoje, no dia de hoje, ainda não existe uma definição 100% do que é a luz. Quero perguntar, professor, o que é a luz? É o que ilumina a minha vida. O que é a luz? Se você perguntar para Huygens, ele vai dizer, a luz é uma onda. Ramilux GL, luz visível. Para esse cara aqui, ó, a luz ela é uma onda. O que é que uma onda faz? Ela transporta energia sem o transporte de matéria. Só que para Isaac Newton, a luz não é uma onda. Para Isaac Newton, a luz é um corpúsculo. A luz ela carrega matéria. Aí você vai falar assim, professor, como assim? Porque, olha se tu concorda comigo, presta atenção todo mundo, tá? Presta atenção todo mundo. Olha o que eu vou te falar aqui agora. E hoje você vai entender uma coisa muito importante. Nós iremos estudar a luz na visão de Newton. Então, durante nossa aula, em vários passos da nossa aula, 90% da nossa aula, nós iremos estudar a luz no teorema de Newton, de como Newton enxergava a luz. Newton dizia que a luz era um corpúsculo, que era composto de matéria. Já Huygens queria bater em Newton e dizia, não, a luz é uma onda. A luz não tem matéria, a luz ela transporta energia sem um transporte de matéria. Só que Newton fez algumas perguntas para Huygens que ele não conseguia responder. Assim como Huygens fez algumas perguntas para Newton que ele também não conseguiu responder. Até que chegou um cara chamado de Einstein e ele resolveu a parada por enquanto. Einstein chegou e falou, olha, porque a luz ela tem um comportamento de dualidade. Ora ela pode se comportar como uma onda, ora ela pode se comportar como um corpúsculo. Aí você vai falar, professor, mas como seria essa luz como corpúsculo? Porque como ondas a gente já entendeu na nossa aula de ondas. Mas como seria a luz na visão de Newton? Gente, olha para cá, tá? Presta atenção todo mundo, presta atenção todo mundo. Quando eu falo de Isaac Newton, eu ressalto com vocês 3 aspectos fundamentais da luz que ele falou. Primeiro, propagação retilínea da luz. Esse aqui é um conceito básico inicial da nossa aula de óptica, que é para dizer para você basicamente o seguinte, olha, a luz ela se propaga em linha reta. Ah, professor, tá bom, entendi. A luz ela se propaga em linha reta, show de bola. Aí ele chegou e falou assim, olha, princípio da independência dos raios de luz. O que é que ele quer dizer aqui, professor? Ele quer dizer que toda luz é independente uma da outra. Ele quer nos falar aqui que toda luz ela é independente uma da outra. Calma que já já eu vou exemplificar. E ele fala de um último tópico, que ele fala que a luz ela é reversível. Ele fala do princípio da reversibilidade dos raios de luz. Reversibilidade dos raios de luz. Ei, pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta bem séria agora, tá? Para você começar a entender o que esses caras estão querendo falar para você. Olha se tu concorda comigo. Atrás de mim está sendo formada uma sombra. Sim ou não? Tem uma sombra mais forte, não tem? E tem uma sombra mais fraca. Essa sombra mais fraca nós chamamos de quê? Alguém sabe o nome? Penumbra. Essa sombra mais fraca, meia sombra, nós chamamos de penumbra. E você pode se perguntar assim, por que é que a sombra existe? Por um motivo bem simples. Olha Isaac Newton explicando. Porque, filho, a luz ela se propaga em linha reta. E a luz, ela tá vindo de onde, ó? Tá vindo aqui em cima da sala, concorda comigo? Aí a luz, ela tá batendo aqui no meu corpo, ó, e meu corpo tá sendo o quê? Um obstáculo, concorda comigo? E atrás do meu corpo tá sendo gerado o quê? Uma sombra. Por quê? Porque essa luz não está conseguindo passar do meu corpo. Se eu sair da frente, ainda vai ficar com sombra? Se eu sair da frente, ainda vai ficar com sombra, gente? Não. Então, ó, quando eu venho aqui para a frente do quadro, eu formei o quê? Um obstáculo. A luz, ela se propaga em qual linha? Linha reta. Ela bate em mim e não consegue o quê? Passar, gerando o que atrás de mim? Uma sombra. Ah, e quem foi que falou sobre isso? Um cara chamado de Isaac Newton. Aí, ó, quem é que explica isso pra gente, pessoal? A propagação retilínea da luz. Explica pra gente a formação de sombra e penumbra. Ah, professor, é mesmo, faz sentido isso aí que o senhor está falando, viu? Tô começando a entender. Aí, ó, presta atenção, viu? Presta atenção. Chegou um cara chamado de Huygens e falou assim, ei,
Mas tu lembra da nossa aula passada? Quando tu tava fazendo uma questãozinha de prova, eu vou até ver se eu achar no teu material aí. E aí a gente falou sobre o experimento de Huygens. E nesse experimento, presta atenção, viu? Nesse experimento era basicamente assim, ó. Tinha um bichinho bem aqui, tinha um buracozinho aqui, ó. Tinha dois buracos aqui. E aqui a gente tem uma formação de franjas. Não sei se você vai lembrar. E aí nessa formação de franjas, aqui tinha franjas mais fortes, franjas mais claras, de modo geral, porque as luzes elas estavam sofrendo uma interferência construtiva. E aqui você tinha uma luz perdendo força, mais fraca, franjas mais escuras. Vou colocar aqui mais fracas. E o que foi que aconteceu nesse experimento dele? Ele mostrou para você o seguinte, cara, se a luz ela só se propagasse em linha reta, se a luz ela só se propagasse em linha reta, era para ela vir aqui, olha se tu concorda comigo, foi que Newton falou, que a luz se propaga em linha reta, né? Se a luz só se propagasse em linha reta, era para ela vir aqui, ó, bater aqui, no máximo era para ela voltar. Ou seja, não teria como gerar luz ali na frente. Mas você já sabe pelo experimento que gera luz na frente ou não gera? Gera luz ali na frente. E foi o que a gente viu pelo experimento, que quando a luz passa de uma fenda muito pequenininha, essa luz que estava vindo em linha reta, ela faz isso aqui, ó. A luz que estava vindo em linha reta, ela agora começa a fazer esse movimento, que não é mais um movimento em linha reta, né? Ela agora, presta atenção, tá, gente? Ela estava se comportando como um corpúsculo e agora começou a se comportar como uma onda. E aí, o que é que onda sofre, gente? Você já me disse, né? O que é que onda sofre? Interferência o quê? Construtiva e destrutiva, concorda comigo? A gente acabou de acabar com outro princípio de Newton. Qual foi? Independência dos raios de luz. Porque Newton falou o quê? Que as luzes elas são independentes uma da outra. Então não era para sofrer interferência. Era para passar uma para cá e uma para lá e não era para ter canto mais forte nem canto o quê? Mais fraco. É o que acontece? Não. Só que entenda, tá? Entenda. Ao mesmo tempo, se eu pegar um raiozinho de luz vermelho, tá? Pegar um laserzinho vermelho e colocar um laser vermelho para lá e colocar um laser vermelho para cá, que os dois se encontrando, tá? Eles vão se interferir um no outro e vão gerar um laser para frente, ou eles vão passar como se não existisse um ao outro? Eles irão fazer o quê, gente? Passar como se não existisse um ao outro, mostrando que quem estava correto nesse exemplo que eu lhe dei agora? Newton. Tu percebe que isso é uma bagaceira? Que ora a luz sofre interferência, ora a luz ela é o quê? Independente, que ela não vai sofrer interferência. E o que é que você precisa saber para a sua prova do Enem? O Enem, presta atenção, tá? O Enem, a habilidade 3 dele, ele ama enfrentar, ele está lá, habilidade 3, competência 1, habilidade 3. Ele gosta que você utilize de metodologias científicas para confrontar sensos comuns. E já caiu uma questão na prova do Enem, Enem 2019, que era um textozinho bem bonitinho, e no final ele escrevia assim, ó, ele tinha, sabe aquela entrelinha do texto que vem um autor, o título do texto? Aí tinha escrito assim, ó, Huygens. Aí ele perguntava, sabe o que no texto? Essa teoria que escreveram aí acima, era para confrontar o quê? Olha a resposta, olha. A resposta era uma das alternativas que dizia assim, é para confrontar o teorema de Newton. Era só isso. Era para confrontar Isaac Newton, porque Huygens e Newton eles ficam brigando. E isso já caiu na sua prova do Enem. Em que Huygens considera a luz como sendo o quê? Uma onda. E realmente, às vezes a luz se comporta como onda. Realmente ela se comporta como onda às vezes. Só que na maioria das vezes, por isso que nossa aula de hoje é baseada em quem? Isaac Newton. Na maioria das vezes a luz se comporta como um corpúsculo. Ou seja, uma matéria. Professor, caramba, cara. Que massa isso aí que o senhor acabou de falar. Tem como o senhor relembrar essa questão aí de Huygens que o senhor acabou de falar? Tem. Deixa eu pegar no seu material para poder lhe mostrar, tá? Deixa eu pegar no seu material para a gente poder fazer essas duas questõezinhas e você ver o teorema dele, que a gente fez na aula passada, e também como foi que caiu no seu último Enem. Deixa eu pegar aqui, deve estar no assunto de ondas. Quem aqui fez as 79 questões de ondas? Levanta a mão. Boa, galera. Isso aí, excelente.
Quem não fez ainda, pega o finalzinho de semana, dá o gás aí, aproveita o final de semana para dar uma intensificada. Só para você dar uma olhadinha na questão, tá? Você pode ver tanto, presta atenção, viu? Você pode ver a questão 53, página 169. Página 169, questão 53. Experimento de ONG aqui, tá? Cento e sessenta e nove, questão 53. A gente já fez essa questão, tá? É só para você dar uma olhadinha. Página 169, questão 53. Eu não sei se você vai lembrar. Você já está nessa questão, né? Não sei se você vai lembrar, mas quando nós fizemos essa questão, eu falei assim, olha, a resposta da questão vai ser letra E, não é isso? Aí eu falei, essa parte aí de teoria corpuscular, depois a gente vê. Não sei se você vai lembrar disso. Eu falei lá na hora que a gente resolveu a questão. Você está vendo agora. A teoria corpuscular é a teoria de quem? Newton. E a teoria ondulatória é a teoria de quem? Huygens. Acabou-se. E essa questão a gente já fez, né? Para você poder ver isso mais claro ainda, do comportamento dual da luz, volta um pouquinho, vai na página 149 e dá uma olhada na questão número 8. Questão número 8 da página 149. Você vai conseguir visualizar bem bonitinho. Eu não vou nem pedir para você resolver ela não, tá? O pessoal teve alguns que já fizeram. Eu só quero que você olhe para a imagem. Só quero que você olhe para a imagem. Você consegue perceber na imagem dessa questão número 8 o que, ó? A luz, ela estava o que no início, gente? Se propagando em linha reta, não era? Se propagando em linha reta, não foi? Aí ele fechou a fenda, ó, deixou pequenininho, foi que a luz começou a fazer? Começou a se propagar como uma onda. Então aqui, ó, nessa questão número 8, você tem classicamente os teoremas de quem junto? Newton e quem? Huygens. Que quem é que fala do comportamento dual da luz? Um cara chamado de Einstein. Perfeito, isso aí todo mundo, de boa. Vamos dar uma olhadinha na questão que caiu no Enem, falando desses caras. Lá na parte de óptica agora. Vamos dar uma olhadinha. Questãozinha. Pegue seu material. Não estou achando. Não achei. Questão número 7. Página 198. Página 198, questão 7. Só para você saber, gente, ó, nessa questãozinha aí, quando eu fui transcrever ela para o nosso material de provas anteriores, eu acabei tirando o autor do texto, mas toda questão do Enem tem um autor do texto. Você já é acostumado a isso, tá? E o autor desse texto estava lá na entrelinha, tá? Era esse cara aqui, ó, chamado de Huygens. O autor desse texto é esse cara bem aqui. Página 198, questão número 7.
Isso mesmo, Ingrid, perfeito. Posso fazer? Vamos nós? Meu querido, minha querida, ordem de comando da questão. A questão diz assim, ó. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz? Então ele está perguntando assim, o texto está contestando qual desses três caras sobre o comportamento da luz. Aí você vai ler a questão, tá? A questão falou assim, ó. Quando se considerava a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados, e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem, ele está falando sobre Newton, né? Ó, raios que eles atravessam um ao outro sem se atrapalhar, ou seja, ele está falando sobre a independência dos raios de luz no texto, né, gente? Vamos continuar, tá? Raios luminosos se atravessam um aos outros sem se atrapalhar. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessa o ar. Pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Ei, vem cá, tá? O que foi que ele falou para você? Deixa eu colocar nas entrelinhas, tá? O que foi que ele falou para você? Primeiro, ele falou sobre o princípio de independência, não foi? Depois, ele falou o seguinte, olha, que isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria. E quem é que disse que a luz ela se propaga como uma matéria? Newton. Aí foi que esse cara disse, isso não pode ocorrer como uma matéria. Por que isso não pode ocorrer como matéria? Por que ele está falando isso? E até ele citou como exemplo, não foi? Qual foi o exemplo que ele citou? Uma flecha ou o quê? Uma bala. Porque vem cá, vem cá. Uma flecha, se vier uma flecha aqui, ó, se vier uma flecha aqui, e ela bater em você, ela machuca? Machuca, não machuca? Ei, se vier uma bala aqui, uma bala de canhão, e vier aqui, ó, puf, bater em você, imagina filmezinho, tá? Esse desenho animado. Uma bala de canhão, quando bate em você, ela lhe leva? Ela lhe leva ou não lhe leva? Lhe leva, né? A luz consegue levar você para algum canto? A luz, ela consegue. Professor, você não vai acreditar. Bateu aqui, ó, 2 raios de luz bem forte em mim e eu comecei a andar pelos raios de luz. Isso não acontece, né? Mas o que é que matéria faz? Matéria carrega matéria. Se eu pegar isso aqui, ó, se eu pegar um exemplo, tá aqui esse lápis aqui. Tá aqui esse pedaço de pano, tá aqui esse lápis. O lápis é uma matéria, né? Tem massa. O pano é uma matéria. Se eu jogar um no outro, o que é que vai acontecer? Quando o lápis bater no pano, o pano vai fazer o quê? Vai andar. O lápis, por sua matéria, ele bate em outra matéria, ele vai fazer o quê? Vai mudar o movimento dessa outra matéria. Concorda comigo? A luz consegue fazer isso? Não. E aí foi que Huygens falou, uma coisa bem simples. Cara, se a luz não consegue fazer isso, ela não pode ser um corpúsculo. Foi basicamente o que Huygens falou nesse texto. Se a luz não consegue, se uma matéria não consegue transportar outro, como uma bala, por exemplo, como uma flecha, logo Newton está o quê? Errado. E aí, qual foi a alternativa que falou isso? Letra C. Foi a alternativa que ele bateu em cima para dizer que Newton estava errado. Só que entenda, tá? Para você conseguir fazer uma questão dessa na hora da prova, inclusive uma questão considerada média, você precisa pelo menos uma vez na vida ter visto isso. Pelo menos uma vez na vida. Porque você começa a estudar óptica e você já começa, é a luz, tal, não sei o quê, propagação retilínea, tal, tal. E às vezes esquece de olhar o fundamento da luz. E o Enem gosta de cobrar isso porque é a habilidade 3 da sua prova, tá bom? O Enem ama cobrar isso aqui para você. Pessoal, vamos continuar aqui agora. Entrando agora na parte de Newton, porque como eu falei para você, nossa aula é baseada no que Newton nos falou. E novamente irei te mostrar agora porque é que Newton considera que Huygens está errado. Newton falou assim, ó, a luz ela se propaga em linha reta, né?